pessoal, aqui quem fala é a Ana Luísa, vou dar continuidade aos vídeos desse canal. Hoje eu vou falar como a gente pode criar um banco de dados de população a partir dos dados que estão disponíveis no Tabnet do DataSUS. A gente vai baixar os bancos e depois formatar esses bancos no Stata. E assim, o banco da população vai estar pronto para que, em um segundo vídeo, eu mostre para vocês como a gente pode formar taxas. Então vamos lá. Eu vou escrever aqui Tabnet DataSUS. A gente vai entrar na página do Tabnet, que é essa, e o que a gente quer são dados demográficos. Então eu vou clicar aqui. Eu quero dados da população residente, é sempre a população residente que vai formar as taxas. E nós vamos usar essa projeção da população por sexo e idade simples. Esses dados, eles são dados de projeção, né? Isso significa que o pessoal do IBGE usou os dados dos censos e projetou para os períodos intercensitários e fez ainda uma projeção até 2060. Não adianta a gente baixar isso e achar que esses dados de projeção vão ser imutáveis. Então, se a gente tiver, por exemplo, um novo censo, e todo mundo espera que a gente tenha, de fato, um novo censo nesse ano, é muito provável que esses dados do novo censo venham a mudar as projeções. Bom, no caso aqui, eu não vou querer todos esses anos, então eu vou selecionar os anos de 2000 até 2020. 2000 até 2020, vocês viram que ficaram azuis os anos escolhidos. Na linha, eu vou querer o ano. E na coluna eu vou escolher aqui a faixa etária 1. E eu vou mostrar para vocês a diferença aqui da faixa etária 1 e da faixa etária 2, tá? A faixa etária 1, ela tem os dados de 5 em 5 anos, e a última faixa etária 90 e mais, então tem várias faixas etárias. E já a faixa etária 2, ela é mais resumida. Até os 19 anos a gente tem dados de 5 em 5 e depois são dados de 10 em 10 até o 80 e mais. Eu vou escolher a faixa etária 1 porque fica mais fácil depois a gente unir do que ter que baixar de novo os dados se eu precisar, por exemplo, de dados de 90 ou mais que não estão na faixa etária 2. Feita essa seleção, eu ainda preciso, se eu quero dados por sexo, eu preciso escolher aqui se eu quero os dados masculino ou feminino. Então não tem jeito, como é uma tabela que só tem duas dimensões, não tem jeito de eu ter ano, faixa etária e sexo na mesma tabela com essa informação que vem pelo Tabnet. O que eu vou fazer é, primeiro eu vou baixar os dados do sexo masculino e depois os dados do sexo feminino. E daí, lá no Stata, eu vou juntar essas duas informações. E eu vou clicar aqui em Mostra. Pronto, ele imediatamente, então, me dá a tabela. O ano está aqui na linha, as faixas etárias na coluna. E o que eu vou fazer agora é simplesmente copiar como CSV, tá? Não vou copiar para o Tabuin hoje, vamos para o CSV. Significa, então, que os dados vão ser exportados para um banco de dados no formato CSV, que é um banco em que cada variável é separada por vírgulas. E o Excel, felizmente, abre esse tipo de banco. Então vamos lá, está me perguntando se eu quero salvar e vai ter esse nome, e eu vou clicar aqui como salvar. Então pronto, foi salvo. Agora a gente pode voltar e fazer a mesma coisa para o sexo feminino. Clicar aqui no feminino, mostrar, e de novo, copiar para CSV. Salvar. Eu acabei de abrir aqui o banco do CSV dos dados do sexo feminino. O que a gente tem que fazer nesse momento é simplesmente deletar essas linhas que aparecem em cima e embaixo dos nossos dados. Eu só quero realmente manter essa linha aqui que tem o nome das variáveis e essas outras linhas aqui que tem os dados que nos interessam, que são os dados de ano e da população de cada faixa etária. Essa informação que vem antes, que é a respeito das escolhas que a gente fez, em que a gente está mostrando sexo feminino, 2000 a 2020, a faixa etária 1, etc. Isso eu vou ter que deletar tanto para o banco do sexo feminino quanto para o banco do sexo masculino. Simplesmente excluir essas linhas e excluir essas outras. Queria chamar a atenção para vocês para o nome dessas variáveis aqui.
o stat não aceita que a variável comece com um número. Eu vou deixar assim por enquanto, vamos ver como que ele lida com isso. Mas antes de fechar aqui o banco feminino, eu vou criar uma variável, uma última variável chamada sexo, e eu vou dar o valor de 2 para essa variável. Coloquei aqui em 2 células e agora basta puxar que ele completa. E eu também vou deletar essa variável total. Vou excluir essa coluna. Então pronto, o banco de dados feminino está pronto, basta eu salvar. Estamos diante aqui do mesmo banco para o sexo masculino, eu vou fazer exatamente o mesmo procedimento, então eu excluí essas linhas de cima, essas de baixo, excluir essa coluna do total e criar uma variável chamada sexo, que eu vou dar o valor de 1 para todos os registros. Salvar, pronto. Vamos agora fechar o Excel. O que a gente vai fazer agora é importar para o Stata, a gente está olhando para o Stata, os dados dos bancos feminino e masculino que estão no formato CSV. E para isso a gente vai vir aqui em File, Import, a gente vai escolher essa opção de CSV, importar de CSV. Eu vou dizer onde é que está o banco, e eu coloquei o banco aqui no desktop. Vamos começar com esse que é o masculino. Open, vou deixar tudo como está, ok. E ele importou, a gente está olhando aqui o nome das variáveis e a gente vê que aquele número inicial foi deletado, então realmente o Stata não aceita uma variável começando com um número, mas dá para a gente identificar e depois a gente pode renomear. Vamos dar uma olhada com o browser. Tá aqui, o nosso banco foi importado, parece que está tudo bem, todas as variáveis são numéricas. E eu simplesmente então vou salvar no mesmo lugar o banco masculino no formato DTA, que é o formato de bancos do Stata. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o banco feminino, então eu vou vir aqui em File, Import, vou escolher essa opção CSV, o banco feminino, ok, sim. Vamos dar de novo uma olhada com o browser. Parece que está tudo bem com o banco feminino. E simplesmente, então, salvar no formato DTA. Para continuar esse tutorial, eu vou usar uma mistura de comandos que estão escritos aqui no meu do File com comandos do menu drop-down. O que a gente tem que fazer agora é abrir um dos bancos que a gente acabou de criar. Então, eu vou abrir o feminino, Open. Ele abriu, tá aqui bonitinho. E eu vou utilizar um comando que chama append. A linha de comando está escrita aqui no do file, mas por hora eu vou utilizar o menu drop-down. Então eu vou vir aqui em Data, Combine Datasets, então combinar os bancos de dados, e Append Datasets, tá? Para a gente apendar, ou seja, colocar um debaixo do outro. O nome do banco que eu vou apendar é o masculino, porque eu já estou com o feminino aberto. Ok. E basicamente eu vou deixar todas as outras opções como elas estão. Então vamos dar um ok. Ele não deu nenhuma linha de erro. A gente tinha inicialmente 18 registros, que era o número de anos, de 2008 a 2025, e agora a gente tem 36 registros. A gente pode até fazer aqui um count para ver o número de registros, 36, e também dar uma olhada no banco. Mas antes de olhar o banco, eu só vou chamar a variável sexo, que está lá no final do banco, para perto da variável ano. Para isso eu utilizei o comando order. Vai dar para a gente olhar o que eu fiz aqui com o browser. Tá aqui a variável ano e depois a variável sexo, que então foi trazida lá do final para essa posição. E depois a gente tem todas as variáveis de população com aqueles nomes de variáveis que estavam no banco no formato CSV. Esses nomes de variáveis eles vão ter que ser mudados. Antes de mudar, a gente vai simplesmente criar um rótulo para a variável sexo. Os comandos de rótulo eu já expliquei em outros vídeos, que eu vou deixar a descrição aqui em cima. Simplesmente eu vou rodar aqui
E a gente vê então que a variável sexo ela passou a ser azul, ela tem um rótulo 2 para feminino e 1 para masculino. Agora, para que a gente possa utilizar o comando reshape que vem a seguir, que é um comando muito especial, a gente vai ter que renomear todas essas variáveis que contêm os dados de população. Então eu simplesmente vou chamar elas de POP1, POP2, POP3 e assim por diante, utilizando para isso o comando rename. O comando é simples, então rename o nome da variável tal como ela existe agora e o nome que ela vai ter vai ser chamada POP1. Eu já vou rodar aqui todas essas 11 linhas de comando, porque eu tenho 11 variáveis de população, cada uma com uma faixa etária. Eu fiz isso, vocês já podem ver que mudaram, então POP1, POP2, até o POP11, que é o último. E agora sim, a gente vai utilizar o comando reshape. Esse comando reshape é um comando de reformatação. Se a gente não tem muita certeza de como utilizar o comando, é melhor a gente salvar o banco nesse momento e depois utilizar o comando reshape. A linha de comando está aqui, tá? Então reshape, long, pop, tal. De novo, eu vou utilizar o menu drop down para ficar mais claro para vocês. E para isso, o endereço está aqui, a gente vai em Data, Create or Change Data, Other Variable Transformations Command, e eu vou utilizar essa primeira linha que é Convert Data Between Wide and Long, que é exatamente o comando reshape. E esse comando que a gente vai utilizar vai fazer com que os nossos dados vão de wide, que em inglês quer dizer largo, para long, que em inglês quer dizer longo. Nas opções, eu vou colocar aqui nessa variável de identificação, que chama variável I, eu vou colocar ano e sexo. Eu posso escolher essas variáveis aqui no menu drop-down. A seguir, eu vou dar um nome para a variável que eu quero criar. Eu posso também, em alguns casos, escolher as variáveis que já existem. Nesse caso, eu vou criar uma nova variável e eu vou dar o nome de etário. Podia chamar de faixa etária, de alguma coisa assim. E aqui que está o pulo do gato. Eu tenho que indicar qual vai ser a base para onde ele vai procurar os números que vão ser reformatados. E é por isso que eu chamei de POP essas variáveis. Então todas elas têm um prefixo comum, que é o POP, e depois o número. Então a minha base, o meu stub significa toco, o meu prefixo vai ser o POP, porque assim foi como eu renomeei as variáveis. Tá tudo pronto, agora então eu vou dar o OK. E a gente já vê o banco reformatado, ele deixou de ter todas aquelas variáveis pop, passou a ter só uma variável pop, e ele ganhou uma variável chamada etário, que tem os valores de 1 a 11. Esses valores são exatamente essas variáveis aqui. Então, o 1 significa o 0 a 4, o 2 o 5 a 9, e assim por diante. A gente pode ver o banco inteiro. Era um banco de 36 registros, como a gente viu, e agora ele tem 36 vezes 11 registros. Por que 11? Porque 11 era o número de categorias de faixa etária que eu tinha. Eu vou fechar aqui o meu editor. A gente vê aqui o output do comando reshape, está nos dizendo exatamente isso. O número de observações era 36 e foi para 396. O número de variáveis, eu tinha 13, foi para 4 e foi criada uma variável chamada etário. E além disso, todas aquelas variáveis que tinham um prefixo POP passaram para essa nova variável chamada simplesmente PO. Tá? Esse é o comando reshape. Uma vez feito o comando reshape, a única coisa que falta a gente fazer para que o nosso banco fique absolutamente em ordem é, de novo, dar um rótulo para essas variáveis. Então, eu não quero que a minha categoria seja chamada 1, 2, 3 até 11. Eu quero que ela passe a indicar a idade que está representada por 1, por 2 e assim por diante. Eu vou rodar aqui o comando para a criação do rótulo, como eu disse, já tem isso em outros vídeos. Vamos rodar. Ele rodou direitinho, vamos dar uma última olhada no browser para ver como ficou o meu banco. Eu tenho duas variáveis numéricas, uma ano, que vai de 2008 até 2025, que foi o que a gente escolheu lá no Tabnet. Eu tenho a variável sexo,
Eu tenho a variável etário com 11 categorias, ambas essas são variáveis com rótulo, e eu tenho a população tal como ela veio lá do Tabinete. Agora, a última coisa a fazer é salvar. Vocês devem salvar onde vocês quiserem aí no computador de vocês. E é isso. Tá bom, pessoal? Era isso que eu tinha para falar. Eu espero que tenha sido útil. Um abraço.